Olá, irmãs! Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada de A.W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Parte 1. O fundamento da vida crucificada. Capítulo 1. A importância da vida crucificada. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6:6. Nada pesa mais em meu coração que o tema deste estudo. Se não houvesse um ensino bíblico tão crucial, seria possível ignorar as controvérsias e seguir um outro rumo. Entretanto, esse não é o caso. O tema da vida crucificada é vitalmente importante para a saúde e o crescimento da igreja. A igreja não é algo abstrato e impessoal flutuando no espaço. Pelo contrário, é composta por indivíduos que confiaram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A saúde da igreja é diretamente proporcional à saúde de cada indivíduo cristão. Para a igreja crescer e ser saudável, os indivíduos cristãos que formam a igreja precisam crescer espiritualmente. Só uma igreja dinamicamente saudável pode ter a esperança de cumprir a comissão de Cristo, de ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. É preciso entender uma coisa importante. Nem todos os cristãos são iguais. Jesus disse em Mateus 13:23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Entre nós, muitos estão satisfeitos em serem cristãos de índice 30, mas o desejo do nosso Senhor é que haja esforço para nos tornarmos cristãos em índice 100. A pergunta, portanto, é: como avançaremos para esse estágio? Esse é o foco deste livro. Penso que a minha tarefa é instigar os cristãos de índice 30 e 60 a prosseguirem até a máxima experiência cristã, serem cristãos de índice 100. O caminho para isso é viver a vida crucificada. Não seria incorreto dizer que a maior parte da literatura cristã de hoje tem em vista os cristãos de índice 30. Alguns podem arriscar-se dirigindo-se aos cristãos de índice 60, mas é seguro dizer que poucos se concentram nos cristãos de índice 100. Este livro é dedicado exatamente a isso. Simplesmente o chamo de A Vida Crucificada. Nesse caso, tenho a incumbência de definir alguns elementos que usarei ao longo de todo o estudo. Se eu usar um termo e o leitor o compreender de um modo diferente daquele que eu estiver usando, rompe-se a comunicação. Assim, permita-me definir alguns dos conceitos básicos que serão desenvolvidos em todo este estudo. A vida crucificada. Primeiro, preciso estabelecer o que quero dizer quando uso o termo a vida crucificada. Uma variedade de expressões tem sido empregada desde os dias apostólicos para definir o assunto, como a vida mais profunda, a vida superior, a vida inteiramente santificada, a vida cheia do Espírito, a vida cristã vitoriosa, a vida transformada. Mas depois de examinar parte da literatura produzida sobre o assunto, nada me parece mais profundo, elevado, santo ou mais cheio do espírito que o cristianismo comum. Para alguns, a expressão parece uma simples frase de efeito. Inconsistência estranha. O que entendo por vida crucificada é uma vida inteiramente entregue ao Senhor em absoluta humildade e obediência, um sacrifício agradável ao Senhor. A palavra crucificada leva-nos de volta ao que Cristo fez na cruz. O versículo-chave para isso é Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Do ponto de vista natural, a vida crucificada é carregada de contradições. Desculpe, irmãs, vou repetir. Do ponto de vista natural, a vida crucificada é carregada de contradições. A maior contradição, claro, é o termo em si, vida crucificada. Se uma vida estiver realmente crucificada, estará morta, não viva. Mas como uma pessoa pode estar morta e viva ao mesmo tempo? Estar morto, mas ainda vivo, é uma das inconsistências estranhas da vida estabelecida para nós pela morte de Jesus na cruz. Mas, como são benditas essas inconsistências aparentes? Prova bíblica. Este estudo não defende nenhum tipo de experiência cristã que não esteja estritamente baseada nos ensinos claros das Escrituras. Tudo o que é ensinado neste estudo deve enquadrar-se
na palavra de Deus inteira. Qualquer um consegue provar qualquer coisa juntando textos isolados. Qual é o ensino da palavra de Deus toda? Essa é a questão que precisa ser considerada. Muito do cristianismo contemporâneo é formado de empréstimos das filosofias do mundo e até de outras religiões. Frases e lemas que à primeira vista parecem magníficos, mas não têm raízes nas escrituras ou principalmente reforçam a autoimagem de alguém. Qualquer que seja o ensino ou professor, precisamos exigir rigorosamente provas bíblicas. Se não for possível apresentar essas provas, o ensino deve ser rejeitado de imediato. Isso pode soar legalista, mas é um dos absolutos que faz parte da experiência cristã. O cristão vive e morre pelo livro. Não estou defendendo neste estudo nada que não possa ser provado pelas Escrituras, e não estou referindo-me a só um versículo aqui e ali, mas a todo o conselho de Deus. Cremos na Bíblia inteira, não em trechos e partes. A Bíblia toda sustenta a ideia de progredir rumo à perfeição espiritual na vida cristã. A perfeição espiritual é o que o apóstolo Paulo desejava e anunciava. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3,12. A vida crucificada é uma vida absolutamente dedicada a seguir Cristo Jesus, a ser mais parecido com Ele, a pensar como Ele, a agir como Ele, a amar como Ele. Toda a essência da perfeição espiritual está inteiramente relacionada a Jesus Cristo, não às regras e regulamentos, não ao que vestimos ou ao que fazemos ou deixamos de fazer. Não devemos parecer iguais uns aos outros, devemos parecer com Cristo. Todos nós podemos perder-nos nos detalhes da religião e ignorar a alegria gloriosa de seguir Cristo. Qualquer coisa que nos atrapalhe na nossa jornada deve ser tratada como um golpe mortal. Os místicos cristãos. Ao longo de todo este estudo haverá citações de alguns dos grandes místicos cristãos, remontando até os dias dos apóstolos. É importante definir o que entendo por místico. Esse termo tem sido muito mal empregado e compreendido. Talvez fosse bom adotar outro termo, mas sempre que algo recebe outro nome, perde um pouco do seu sentido original. Assim, sem nenhum remorso ou hesitação, vou manter-me fiel a esse velho nome. Descobri em todo o meu estudo que esses antigos santos de Deus, os místicos, realmente o conheciam. Místico, portanto, refere-se a alguém que mantém um relacionamento íntimo e direto com Deus. Em minha procura de Deus, quero saber o que eles conheciam acerca do Senhor e como vieram a conhecê-lo em bases tão íntimas. Isso não significa que eu concordo com tudo que escreveram, da mesma forma que não concordaria com tudo que qualquer outra pessoa viesse a escrever. Lá na fazenda, na Pensilvânia, tínhamos uma velha macieira. Era uma árvore torta, de aspecto desolador. Se a visse com displicência, a pessoa seria tentada a desconsiderá-la. Entretanto, apesar do aspecto terrível, a árvore produzia algumas das maçãs mais deliciosas que já comi. Eu tolerava os galhos retorcidos para me deliciar com as frutas. Sinto mesmo em relação a alguns desses grandes antigos místicos da igreja. Eles podem parecer retorcidos e austeros, mas produziram frutos espirituais maravilhosos. O fruto é o que realmente importa, não a sua aparência. Não importa se um homem veste uma túnica ou um terno. O homem é o que realmente conta. Tenho disposição para desconsiderar muita coisa se o autor conhece Deus de maneira genuína, e não de ouvir falar, conforme costumava dizer Thomas Carlyle. Muitíssimos só repetem o que ouviram de alguém que ouviu de outro alguém. É restaurador ouvir uma voz original. Cada um desses místicos tinha essa voz original. A igreja sempre teve esse grupo de pessoas, homens e mulheres, que tinham tamanha sede de Deus e tal paixão para conhecê-lo, que tudo mais ficava em segundo plano. Muitos deles foram perseguidos e atormentados pela igreja estabelecida. Alguns foram até martirizados por causa dessa incontrolável paixão por Deus. Muitos viveram antes da reforma e não tinham ideia que significava ser um protestante ou mesmo um evangélico. Geralmente eles não estavam interessados em rótulos, só estavam interessados em buscar Deus. Esses homens e mulheres não eram protestantes, católicos, fundamentalistas ou evangélicos. Eram simplesmente cristãos em fervorosa busca por Deus. Não agitavam bandeiras, exceto Javé Nissi. Não tinham uma honra a preservar a parte de Jesus Cristo. Testificavam de uma vida inflamada de amor e adoração a Deus, que nada pode extinguir.
Nem todos os anos após a morte deles foram capazes de apagar seu amor fervoroso a Deus. Felizmente para nós, parte da grande literatura devocional da Igreja, pela qual esses homens e mulheres deram a vida para escrever, foi preservada. Ao ler essas grandes obras, somos retirados do nosso tempo e transportados para a maravilhosa mística da busca por Deus. É como se o tempo não tivesse passado entre o autor e o leitor. É difícil ler durante muito tempo esse material e não sentir a paixão pulsante do autor. Isso, na minha opinião, é o que está faltando entre os cristãos de hoje, especialmente na igreja evangélica. Pegue qualquer inário, especialmente um antigo, e você encontrará muitos hinos dos grandes místicos cristãos. O empenho deles à procura de Deus só se comparava ao seu desejo de partilhar o objeto de seu amor com todos quantos quisessem ouvir. Quem sabe, uma de suas citações ao longo deste estudo acenda um fogo em seu coração. O inário cristão. A última coisa que desejo definir é o inário cristão. O meu coração sofre quando o vê cada vez mais negligenciado pelas congregações. O inário cristão é um dos maiores depositários da vida e da experiência cristã. Os homens e as mulheres por trás desses hinos escreveram com base em experiências espirituais profundas. A poética de alguns hinos pode não ser perfeita. Aliás, alguns podem ser bem difíceis de cantar, mas deixar de lado o inário é renunciar a um dos maiores tesouros da igreja. O inário nos liga à nossa herança cristã, um legado que não deve ser negado a esta geração de cristãos. Se queremos avançar para nos tornar cristãos de um índice 100, para alcançar a perfeição cristã e a vida crucificada, precisamos dessa ligação vital com a igreja histórica. Se você mostrar a condição da sua Bíblia e do seu inário, poderei predizer corretamente a condição da sua alma. A alma precisa ser nutrida e cultivada, e nada é melhor para isso que o inário cristão. Não consigo imaginar um cristão que não investe tempo de qualidade no inário. Dificilmente deixo passar uma manhã sem que me ajoelhe com a Bíblia aberta e um inário, cantando confortavelmente e fora do tom os grandes hinos da igreja. Com frequência aconselho jovens cristãos, depois de terem a própria Bíblia e se disciplinarem na leitura bíblica, a obter um inário. Se um jovem cristão gastar um ano lendo os hinos de Isaac Watts e neles meditando, terá uma formação acadêmica melhor que 4 anos no Instituto Bíblico e 4 anos no seminário. Isaac Watts e outros como ele conseguiram incutir a teologia em seus hinos. Esses autores de hinos, tanto homens como mulheres, estabeleceram a teologia cantada da geração deles, e a teologia do coração brota em adoração e louvor melodiosos. A procura da vida crucificada. Viver a vida crucificada não é uma jornada para os fracos de coração. A jornada é dura e repleta de perigos e dificuldades, e não termina até vermos Cristo. Vou repetir, irmãs. Viver a vida crucificada não é uma jornada para os fracos de coração. A jornada é dura e repleta de perigos e dificuldades, e não termina até vermos Cristo. Amém, Senhor. Mas ainda que a jornada possa ser difícil, o resultado de ver Cristo face a face compensa tudo. Face a face. Carrie E. Breck, 1855-1934. Face a face com Cristo meu Salvador. Face a face, como será? Quando, em êxtase contemplá-lo, Jesus Cristo que por mim morreu, face a face irei contemplá-lo, muito além do céu estrelado, face a face em toda a sua glória, logo, logo verei. Vejo agora indistinto, através de um véu escuro, mas vem um bendito dia em que sua glória será vista. Que alegria em sua presença, quando forem banidos a dor e o pesar, quando os caminhos tortuosos forem retificados e as coisas obscuras esclarecidas. Face a face, momento bendito, face a face para ver e conhecer, face a face com meu Redentor, Jesus Cristo, que tanto me ama. Acabamos aqui, capítulo 1.